Mas o que tem a ver perdão com temperamento? Sou Thaís Marello, sou analista de temperamentos e aqui no YouTube e lá no meu Instagram eu falo sobre os 4 temperamentos como uma ferramenta de transformação de vida. Essa é a ferramenta que transformou a minha vida, os meus relacionamentos, minha vida profissional, a minha maternidade, e é por isso que eu compartilho ela com você. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco mais sobre a minha história, esse lado mais imaturo da Thaís que cedia às fraquezas temperamentais de forma absurda, que era extremamente ferida. Você tem dificuldade em perdoar, em pedir perdão, em lidar com esse assunto. Se você tem algum problema com alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão, você precisa ficar nesse vídeo. Esse vídeo é importante para você entender o quanto essa ferramenta dos temperamentos vai te ajudar nesse processo. Para quem não sabe, eu sou melancólica. Uma melancólica que era muito infeliz com seu temperamento logo quando descobriu há muitos anos atrás. E por não conhecer, ou seja, eu só sabia que eu era melancólica, mas eu não entendia nada sobre o temperamento praticamente. E não buscava conhecer de forma que essa ferramenta realmente me ajudasse a me transformar. Então foi somente em 2021 que eu comecei a realmente mergulhar dentro dos temperamentos, principalmente, começando pelo meu, e aí aprendendo coisas que antes eu não sabia, me conhecendo verdadeiramente, profundamente, como eu sempre falo aqui pra vocês. Então, como melancólica, é a junção do aporte frio e seco. Esse seco do temperamento é a rigidez do melancólico. Faz com que o melancólico seja muito duro, muito firme, inflexível, rígido. Ele quer do jeito dele, tem que ser desse jeito. Não aceitar que as pessoas errem com ele. E é aqui que a gente vai começar a falar sobre a minha história. É um assunto muito delicado, eu sei. Falar de perdão não é fácil. Mas eu tenho propriedade para te falar, porque eu fui uma das pessoas com mais dificuldade de liberar perdão para aqueles que erraram comigo. Por consequência disso, eu vivi anos de sofrimento emocional por ficar dentro de mim tanta mágoa. E é muito sério, gente, essa questão de descartar as pessoas. Com o temperamento seco, também as coléricas, a gente tende a ser rígida demais quando somos imaturas, quando não conhecemos que isso pode ser uma fraqueza. E aí o que acontecia? Quando eu conhecia as pessoas, me relacionava com as pessoas, assim, amigas mesmo, pessoas da família, enfim, eu, me abria ali para as pessoas, dependendo das pessoas, fazia uma amizade, estava ali feliz. Aí a pessoa falava alguma coisa que eu não gostava, ou pisava na bola de alguma maneira, e aí pronto. Eu descartava essa pessoa. Sim, eu descartava. O que seria isso? Aquela pessoa que estava subindo ali no nível de confiança, pra mim, eu já descartava totalmente e ia pro último lugar da fila, por exemplo. Se essa pessoa pode se tornar minha amiga, posso confiar nela, então ela errou comigo uma vez. E eu não tô falando de erros grandes, tá, gente? Um adendo aqui nesse vídeo. Não tô falando de traições, não tô falando de coisas gigantescas, assim, que envolvem até terapia, você conversar com seu pastor, com líderes espirituais para você conseguir perdoar. Não tô falando disso, tô falando de erros, sabe? De divergências na comunicação, de falhas na comunicação, enfim, coisas que no dia a dia a gente sempre tem ali em alguns dos nossos relacionamentos. Mas o que acontecia comigo é que quando essas pessoas erravam comigo, por exemplo, coisa simples. Ela marcou comigo, eu tava pronta pra sair, e aí ela desmarcou, e eu percebi que ela desmarcou, assim, sem entender que ela estava me prejudicando. Simplesmente, não vai dar pra ir, pronto, acabou, sem se importar comigo. E aquilo tirava ela dessa posição e colocava ela nessa posição. Acabava a confiança ali, acabava a chance de ser, a minha melhor amiga. Acabava. E isso era um descarte das pessoas que eu fazia. Consequentemente, eu tinha pouquíssimas amigas, pouquíssimas pessoas.
pouquíssimas mesmo. Isso já é natural do melancólico, mas quando ele é extremamente imaturo, ele não se permite fazer novas amizades quando essas amizades erram com ele, principalmente novas amizades. Porque as amizades antigas, a gente vai tendo um apego emocional a essas pessoas, então é mais difícil de você simplesmente descartar. Mas essas novas amizades que você começa a fazer e é recente, vocês estão se conhecendo ainda, aí tem alguma falha ali na comunicação, ou você fala de um jeito que ela não entendeu e fala de um jeito que... Ou você entende de um jeito que ela não quis falar daquele jeito, mas foi o jeito que você entendeu, e enfim, esse atrito mesmo na comunicação. E aí você simplesmente descarta, bom, ela não é mais boa o suficiente pra mim. E era isso que eu fazia com as pessoas. E eu vejo o quanto as pessoas fazem isso com outras pessoas também, inclusive comigo. Eu não fui só a pessoa que fez isso com as pessoas, mas eu também vivo isso. As pessoas também fazem isso comigo. E hoje, estudando os temperamentos, tendo conhecimento sobre o meu temperamento, sobre os outros temperamentos, eu vi o quanto eu melhorei nessa questão. Até coisas grandes. Só que assim, né, perdão que eu precisei liberar para coisas grandes, que não só trabalhei em terapia, mas também entendi que essa pessoa tinha um temperamento diferente do meu e, consequentemente, ela agia diferente de mim. Então, isso também me ajudou a perdoar. Mas voltando aqui nas falhas, assim, do cotidiano, e é muito difícil você conviver com alguém que te descarta facilmente. Como você faz amizades se no primeiro erro você descarta as pessoas? E, enfim, eu fiz tanto isso ao longo da minha vida que chegou um momento da minha vida que Deus, ele teve que falar comigo de forma mais séria, mais rígida, e me mostrar que quando eu me colocava nesse lugar de essa pessoa não pode errar comigo. Como assim que ela errou comigo? Eu me colocava num lugar de superioridade. E quando as pessoas, muitas vezes, que erravam comigo e pediam perdão, nossa, me desculpa, errei, nossa, não foi a intenção, perdão. E não importava aquele pedido de perdão, porque ela errou. Bastava o erro para o descarte. Não importava o pedido de perdão. Quando a pessoa me pedia perdão, eu já não mais subia ela de nível. Eu continuava com ela ali descartada na minha vida. E, consequentemente, essa amizade não fluía e as coisas não iam adiante. Então, chegou um momento da vida que Deus falou assim pra mim, que quando eu não perdoava as pessoas, era, na verdade, que eu sentia como se eu fosse Deus. Eu me colocava no lugar de Deus, porque eu escolhia quem era digno ou não do meu perdão. Quando a pessoa vinha pedir perdão pra mim, eu falava, não, essa já errou comigo uma vez, já basta, não vou perdoar. E eu me colocava num lugar que não é meu. Isso é um pecado. Você querer se igualar a Deus é um pecado. Você querer ser mais do que Deus é um pecado. Você descartar as pessoas como se elas fossem objetos. Errou, não presta. É um pecado. Porque no final das contas, nós somos todos. Sabe o que é todos? Todos pecadores, todos imperfeitos e que necessitamos todos os dias da graça, da misericórdia e do perdão de Deus na nossa vida. Foi então, quando eu realmente mergulhei nessa jornada de autoconhecimento, não apenas fiquei no raso, mas me aprofundei no meu temperamento, entendi sobre essa rigidez, entendi que os outros temperamentos eram diferentes de mim, entendi que cada um tinha a sua visão de mundo, a sua forma de reagir ao mundo, a sua forma de errar, a sua forma de pedir perdão, que existia diferença. Eu entendi que eu não mais podia ficar nesse lugar de comparar as pessoas comigo. A fulana não poderia ter falado isso, porque se fosse eu não teria falado. A fulana não poderia ter feito isso, porque se fosse eu não teria feito. A fulana é a fulana, não sou eu. Entende? Não dá pra gente pegar o nosso padrão de pensamento, de princípios, de cultura, de escolhas de vida, de tudo, e simplesmente esperar que o mundo inteiro faça a mesma coisa que nós.
Por exemplo, uma pessoa de temperamento sanguíneo é totalmente oposto ao melancólico. Então, não dá para eu esperar que uma sanguínea reaja a uma situação como eu reagiria. Fleumático tem até a semelhança do aporte frio com a melancólica, mas ainda assim ele é o oposto na umidade. Eu sou seca, fleumático é úmido, então não dá para eu achar que fleumático vai reagir da forma que eu reagiria. Mesma coisa o colérico. O colérico tem o aporte seco, que também é semelhante ao melancólico, mas em contrapartida, ele é quente, o melancólico é frio, então não dá para eu falar que um colérico deveria reagir ou agir numa situação como eu. Isso é invalidar as diferenças que podem ser muito belas entre nós. Então, conhecer o meu temperamento nessa jornada me fez ter mais empatia com as pessoas, me fez entender e enxergar um pouco melhor sobre as diferenças e aprender não só que de fato são pessoas diferentes de mim, mas que há beleza nas diferenças. Isso me trouxe amizades saudáveis, me ajudou a passar por desafios dentro dessas amizades, me fez ser aberta a novas amizades, melhorar os meus relacionamentos mesmo, entender que quando a pessoa erra comigo, é só um erro. E que se ela entende e pede perdão, ela deve ser perdoada. Porque, no final das contas, não sou eu quem escolho, né, liberar o perdão ou não. Eu devo fazer isso. É um mandamento de Deus. Então, eu libero o perdão e eu dou uma nova chance. Eu não tiro a pessoa da onde ela tá. Ela errou, me machucou, né, aconteceu alguma coisa ali, houve uma falha, mas eu não mais descarto essa pessoa. Eu permaneço com ela aqui, dou uma nova chance, entendo as diferenças. E aí, a gente constrói daqui pra cima, mas eu não mais descarto essa pessoa. E esse vídeo é para você entender na prática como mergulhar nessa jornada de autoconhecimento dentro do seu temperamento é importante, mas não é suficiente. Porque se você não conhecer todos os outros temperamentos, de nada vai valer você saber como você funciona. Se o autoconhecimento ele acabar ali em você por si só, ele não vai adiantar de nada. Então, é o conjunto de todas as coisas para você ter uma vida transformada na sua maternidade, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida profissional, é necessário dentro de você, no seu autoconhecimento, no seu temperamento e também nos outros. Se você ainda não sabe o seu temperamento, agenda uma consultoria comigo, me segue lá no Instagram, inclusive, porque eu reformulei toda a minha consultoria, eu melhorei, eu coloquei mais encontros, mais conteúdo, deixei muito mais completa, para assim como eu estou te falando, não é só sobre o seu temperamento, mas é sobre todos os outros temperamentos. Você vai mergulhar comigo nessa nova consultoria, numa jornada não apenas com o seu temperamento, mas conhecendo os 4 temperamentos. Mas eu não posso falar muita coisa aqui, porque lá no meu Instagram ainda eu não lancei essa consultoria, então me segue lá no Instagram, que inclusive tem muito conteúdo que não tem aqui no YouTube e é diariamente, você pode acompanhar a minha vida, conhecer um pouco mais sobre mim, né? Principalmente se você for mulher, mãe, cristã, tem tudo a ver você me acompanhar lá no Instagram. E é por lá que eu vou divulgar essa consultoria, que eu vou estar sempre falando mais detalhadamente sobre ela, e é por lá também que você encontra os feedbacks das minhas clientes. Então eu espero muito que esse vídeo toque o seu coração, te conscientize da necessidade de mergulhar dentro desse autoconhecimento, mas também olhar para as diferenças das outras pessoas para então você transformar os seus relacionamentos.